Meus amados, imagine, talvez você já até tenha passado por isso na sua vida. Você está conversando com uma pessoa, um colega do trabalho, você está almoçando com ele, e de repente ele vira para você e se pergunta assim: deixa eu te perguntar um negócio. Vocês cristãos, vocês se acham justos? Vocês acham que vocês estão justos diante de Deus? E se sim, como? Já que nós pecamos, como você responderia essa pergunta? Essa é uma das perguntas mais importantes que existem. E a sua resposta revela muito sobre a sua compreensão da mensagem do Evangelho. Hoje o texto que nós olharemos é uma parábola, uma história figurada que nosso Senhor Jesus contou. E ela tem tudo a ver com essa pergunta, porque ela tem tudo a ver com ser justo, tem a ver com salvação, tem a ver com o destino eterno das nossas almas. Então, abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9. Nós vamos lendo a parábola conforme nós vamos explicando ela, tá bom? Em primeiro lugar aqui, Lucas 18, 9, nós vamos ter Jesus, a palavra nos informando para quem Jesus estava contando essa história. Quem são os destinatários dessa história? Vejamos o versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ao longo do livro de Lucas, o Senhor veio nos contando várias histórias, várias parábolas. E essas histórias são preciosas e elas nos ensinam muitas coisas. Mas as parábolas, elas nem sempre são tão fáceis de entender assim. Então, o livro de Lucas, ele é maravilhoso porque ele nos dá já uma introdução que explica a parábola, o que facilita muito o nosso trabalho. Então, aqui, o Espírito Santo de Deus, usando Lucas, antes de falar qualquer coisa, ele já nos diz sobre o que essa parábola está falando, para quem ela é dirigida. Existe um público-alvo. Lucas quer falar com um grupo de pessoas, e olha o que ele diz. Essas pessoas confiavam em si mesmas, crendo que eram justas e desprezavam os outros. Veja que Lucas descreve essas pessoas com 3 características. A primeira, elas confiavam em si mesmas. Meus irmãos, todos confiam em alguém ou em alguma coisa. O verbo confiar, ele traz a ideia de depender de alguma coisa ou de alguém, ou até de ter certeza de alguma coisa. Então aqui a gente vê que se tratam de pessoas cuja confiança, cuja certeza, cuja segurança delas estava nelas mesmas. Elas eram suficientes em si mesmas. Como nós veremos mais adiante, dentro do contexto da parábola, isso quer dizer que elas eram pessoas que não sentiam a necessidade da ajuda de Deus. Elas dão conta. Existe uma versão mais grosseira desse tipo de pessoa. É aquela pessoa que fala assim: eu dou conta da minha vida, eu me viro, eu consigo, eu alcanço, não preciso de ninguém, não preciso nem de um Deus. Mas existem aqueles que são autoconfiantes, mas são mais sutis, mais polidos. E esse é o caso dessa parábola, como nós vamos ver mais adiante. São pessoas que confiam em si mesmas, mas em segundo lugar, são pessoas que se acham justas. Essas pessoas acreditam que elas têm uma conduta, um modo de viver melhor do que os outros.
Por isso elas estavam bem com Deus. Os outros têm problemas. Os outros vão ser cobrados por Deus. Mas elas não. Elas são justas. Elas estão em outro nível. Elas se consideravam diante de Deus como justas, baseadas tão somente na justiça própria delas. E isso é central. Eu quero que você mantenha isso em mente. Uma pessoa que se considera, vamos dizer assim, que tudo entre ela e Deus está super certo, baseado em quê? Na minha própria vida, no jeito que eu ajo, no jeito que eu sou, como eu lido com minhas coisas, está tudo certo. Se eu comparecesse diante de Deus, comparecesse diante daquele trono branco de glória, a sentença que eu ouviria seria: você é justo. E em terceiro lugar, são pessoas que desprezam os outros. E meus irmãos, essa terceira característica é uma consequência das duas primeiras. Porque quando uma pessoa confia em si mesma, em seu próprio mérito, ela se considera justa, então o natural é que ela tenda a desprezar os outros, considerar os outros como inferiores. Eles não vivem como eu. Eles não são tão zelosos como eu. Eles não são tão dedicados como eu. Eles são pecadores. A partir do momento que você ou eu atribuímos aquilo que nós temos de bom à nossa própria justiça, nós começamos a desdenhar os outros. O Júnior não é tão santo quanto eu. Ele não está no mesmo nível que eu. Essa pessoa não se vê na mesma situação que os outros. Eles precisam de salvação. Eu estou bem. Eu sou um homem direito. Ele não precisa desesperadamente da graça e da misericórdia divina. Ele está acima dessas coisas. Isso é para os pecadores, não é para mim. Poderíamos definir essas pessoas como aqueles que não percebem que precisam da graça de Deus. Ou que acham que a graça é só um empurrãozinho. Olha, eu já era uma pessoa muito boa, uma pessoa exemplar, um único. Aí Deus viu isso e me deu um empurrãozinho. Ele me deu uma ajudazinha. E eu me pergunto, meus irmãos, será que existe alguém aqui dessa forma, nessa categoria de pessoas, nessa noite? Será que alguém aqui acredita que pecador mesmo é aquele criminoso, é aquele político corrupto? Será que lá no fundo você se sente superior a, por exemplo, um jovem que hoje não esteja aqui, mas esteja numa boate? Será que você sente que talvez eles precisam de um salvador, mas a sua situação está sob controle? Será que você tem vindo à igreja, mas nunca percebeu seu estado de absoluta miséria? Será que você vem à igreja porque você se sente melhor do que os outros? Eu tenho de ir à igreja, eu sou uma pessoa muito moral, eu sou uma pessoa muito boa, e o lugar de gente boa é na igreja. Então eu irei à igreja porque eu sou melhor, não sou como essas pessoas. Será que você vem aqui, mas não sente que precisa desesperadamente da graça de Deus? Se você é essa pessoa, desde já eu oro por você e quero te dizer, essa mensagem é para você. Sendo assim, esses são os destinatários dessa parábola. Pessoas que confiam em si mesmas, se consideram justas diante de Deus e desprezam os outros. Mas então, vamos à parábola. No versículo 10 nos são apresentados os dois personagens da parábola. 2 homens vão ao templo orar. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Desde já, meus irmãos, eu peço perdão se eu trocar fariseu e publicano alguma hora. Levanta a mão aí que eu acerto, que o negócio é complicado. Mas aqui nós temos numa parábola um fariseu e um
publicano. Vejam, eles estão indo ao mesmo lugar, ao templo, e eles estão indo fazer a mesma coisa, orar. Mas eles são pessoas muito, muito diferentes. Em primeiro lugar, nós temos o fariseu. Os fariseus eram um grupo de pessoas muito importantes na época do Senhor Jesus Cristo. Talvez o grupo religioso mais importante daquele momento. Eles tinham uma influência religiosa e política enorme. Ao que tudo indica, esse público, esse grupo, ele nasceu cerca lá dos anos 200 a.C. E eles surgiram como uma reação a um judaísmo que estava cada vez mais, com perdão do termo, mais sem vergonha, mais relaxado, mais pecaminoso. Então eles se levantaram como um povo que ia voltar a levar a lei de Deus a sério, se opondo a esse judaísmo fraco. Eles procuravam observar a lei rigorosamente. Eles eram respeitados como mestres. Eles normalmente eram líderes honrados. Nós vemos fariseus lá no Sinédrio, que é aquele grande tribunal, como se fosse o STF religioso em Israel. Nós ouvimos falar de Gamaliel, um incrível fariseu, aos pés de quem Paulo aprendeu. E Paulo fala, eu era fariseu de fariseus. Era um povo que se vestia bem, que conhecia a lei com profundidade, eram dedicados em toda a sua religião judaica. Eles procuravam até fazer discípulos de outras nações. Eles eram considerados a elite da religião judaica. Esse é o primeiro homem que subiu ao templo para orar. Mas o versículo também nos afirma que há outro homem, o fariseu e o publicano. Publicano é uma palavra que é traduzida direto do grego e quer dizer um cobrador de impostos. Mas para a gente entender o que é um publicano, a gente precisa dar um passo atrás e entender o contexto histórico-político ali de Israel naquela época. Israel, desde 63 a.C., ele era dominado pelo Império Romano. E isso deixava os israelitas muito frustrados. Eles queriam independência, eles eram um povo de Deus, eles tinham sido libertados do Egito e agora estavam sob domínio de um povo pagão. Eles queriam a sua independência. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na história. Mas uma das coisas que mais incomoda quando um Estado é dominado por outro é pagar impostos. Pagar imposto não é só chato para a gente, muito mais para um governo que está te dominando, controlando tudo o que acontece no seu país. E Roma recolhia os seus impostos por meio dos cobradores de impostos. Só que Roma tinha uma política interessante. Roma escolhia cobradores de impostos do próprio povo. Eles falavam, bom, eu tenho que cobrar os impostos ali da Galileia, vamos procurar um homem judeu que viva na Galileia e ele vai cobrar os impostos para a gente. Ele já conhece o povo de lá, ele conhece o lugar, ele já mora lá, já está tudo caminho meio andado, vamos usar dessa forma. E assim surge a figura do publicano, esse homem que era tão rejeitado pelos judeus. É um homem judeu que aceitou um emprego de Roma, aquele país que está nos oprimindo, para cobrar dos judeus impostos. E se a coisa não estivesse ruim o suficiente, ao que tudo indica, eles cobravam mais do que era necessário para guardar para eles. Então Roma lhe falava, olha, temos aqui um imposto de 10% quando um judeu carrega tal mercadoria. O publicano chegava lá, opa, bom dia meu conterrâneo, meu amigo, 20%. Ué, mas não era 10%? 20%. E não tinha o que se fizesse. Tinha que se pagar o que o publicano exigia. E então o povo pegou raiva desses traidores. Um homem diz assim, esse sistema gerou ganância e corrupção. A profissão de arrecadador de impostos estava saturada de pessoas sem escrúpulos que sobrecarregavam os outros para aumentar os seus ganhos pessoais. Os judeus viam esse favor para Roma como traição, e inclusive traição a Deus.
Por isso, era comum os judeus compararem publicanos com ladrões. A coisa era tão séria que quando a gente lê lá em Lucas 3, vocês lembram que João estava pregando e muita gente foi até João. E aí, João, o que a gente faz? Aí João falou para os militares, contentem-se com o seu soldo. E aí, quando os publicanos se aproximaram, o que João falou? Não peça mais do que foi ordenado a vocês. Era notório. Todo mundo sabia que um publicano roubava o seu povo para enriquecer. Esse é o cenário diante de nós. Temos esse homem, o fariseu, bem vestido, exemplar, inteligente, dedicado, santo, reverente, elegante. E desse lado nós temos o publicano, muito provavelmente bem vestido, que vivia de modo ganancioso, sem honra, sem moral, desprezado pelos judeus e não estava nem aí para isso. Ambos no templo, prestes a orar ao Senhor. E a pergunta que nos fica é: quem será aceito diante de Deus? Quem será considerado justo pelo Senhor? Essa é a pergunta, e eu te pergunto, o que você responderia? É que a maioria de nós já conhece a história. Mas e se você tivesse só esses dados aqui? O que você acha? Quem sairia daquele culto bem e quem sairia daquele culto mal? Vamos ouvir as suas orações? Eles foram ao templo orar. Pois bem, vamos ouvir suas orações. Então, em primeiro lugar, temos a oração do fariseu. Versículos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. No primeiro momento, essa oração começa bem. Parece uma oração de gratidão. Ele começa: ó Deus, graças te dou. Muito bom, um bom começo. Mas o que ele agradece? Ele agradece por não ser como as outras pessoas. E ele usa uma frase muito genérica, né? Obrigado porque eu não sou como as demais pessoas. Que pessoas? Bom, pelo jeito dele de falar, parece que ele considera basicamente todo mundo pecador. Eu não sou como o resto. O resto é pecador. Eu sou diferente. Os demais homens, eles são roubadores, eles são ladrões, eles são injustos, desonestos, corruptos, eles são adúlteros. Mas ele não. Ele é diferente. Comparado com eles, eu sou muito melhor. Ele é justo, sua conduta é muito melhor do que a dos pecadores. E ainda no meio da oração, ele olha para um publicano que estava lá atrás, ao longe, e ele ainda na hora já coloca o publicano ali no meio. Eu falo: eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Olha, nem como esse publicano aí. Olha lá. Não sou como esse publicano. Em um segundo, o publicano já foi incluído na categoria dos outros homens pecadores. O publicano estava ali para orar. E ele imediatamente já foi visto pelo fariseu como um pecador. No versículo 12 ele fala: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele é tão exemplar. Esse homem ele é tão exemplar que ele faz além do que a lei manda. A lei fala de um jejum obrigatório ao ano, no dia da expiação. Esse homem jejua 2 vezes por semana. A lei fala de prestar o dízimo de alguns alimentos. Ele fala: eu dou de tudo.
Até se plantar ali, eu plantei uma hortelã lá no meu quintal, ela nasceu, eu tiro ali o 10% e dou para o Senhor. Veja, a oração começou muito bem, mas no decorrer da oração, aquele fariseu mostra que na verdade aquilo ali era muito mais um show de exibição de qualidade do que uma oração a Deus. Ele deu graças, mas ele começou a exaltar a si mesmo. E na própria oração, começou a desprezar os outros. Assim como Lucas disse, aqueles que confiam em si mesmos, que se acham justos diante de Deus e desprezam os outros. Aqui vemos, em outras palavras, que o fariseu é um exemplo perfeito dessa pessoa a quem Jesus está falando. E isso fica muito claro no Novo Testamento, meus irmãos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos... Desculpa que está resfriado aqui, ainda está por aqui. Os fariseus, eles se preocupavam com os mínimos detalhes da lei. Isso não tinha problema. Deveria ser assim. Mas eles não enxergavam as coisas mais importantes da lei. Eles não tinham misericórdia. Eles não tinham amor a Deus. Eles tinham medo do povo. E eles, na verdade, amavam aplausos e elogios. Eles gostavam de passar na rua e as pessoas saudarem ele. Ô, Rabi! Opa! De se assentar naquela cadeira de honra. De ser tido como o mestre, como o santo, o maravilhoso. Eles faziam tudo para ser visto pelas pessoas. O amor deles não estava em Deus. Eles não faziam como o Senhor disse: faça no secreto, porque seu pai está te vendo no secreto. Eles faziam na praça. Eles oravam na esquina para todo mundo ver. Eles queriam ser aplaudidos. Eles se esforçaram durante todo o ministério do Senhor Jesus para fazer Jesus cair. Eles nunca o aceitaram. Eles acusaram o Senhor da glória, o Filho de Deus, de quebrar a lei do sábado. E de quebrar a tradição dos anciãos, como meu pai falou hoje pela manhã. Se você não lavar a mão antes de comer, você está em pecado terrível. Aonde que está isso na lei? Não tinha. Eles acrescentavam coisas, colocavam esse jugo sobre as pessoas e as condenavam ainda se elas não fizessem. Eles queriam matar Jesus. Quando Jesus expulsava demônios, no momento eles falaram: ele está expulsando demônio, é pelo poder do príncipe dos demônios. Vincularam Jesus a Satanás. Eles se revoltaram com o fato de que Jesus gastava tempo com publicanos e pecadores, prostitutas. Jesus advertiu os seus discípulos a terem cuidado com o ensino dos fariseus. Eles não conseguiam entender a profundidade da lei. Eles não conseguiam entender o Deus que deu a lei. É isso que a gente está vendo em Mateus, no Sermão do Monte. Quando Jesus fala: se a sua justiça não exceder a dos fariseus, você não vai entrar no reino de Deus. Os fariseus, eles ouviam: não adulterarás. Bom, se eu não deitar com uma mulher, não adulterei. Posso ficar pensando o que eu quiser, pensar maravilhas na minha mente com outra mulher, não tem problema. Não. O Deus que ama o matrimônio, o Deus que estabeleceu uma lei respeitando a mulher alheia, o homem alheio, ele não se importa se na sua mente você pensar essas coisas. Claro que se importa. Eles não conseguiam entender isso. E nessa cena, a gente vê um publicano falando: eu não sou ladrão. Mas ele estava roubando a glória de Deus, atribuindo a si mesmo a sua justiça. Ele fala: eu não sou um adúltero, obrigado por isso. Mas ele estava fazendo de si mesmo um ídolo. E idolatria é prostituição, é adultério espiritual. Eles eram cegos. Eles faziam de tudo para que o exterior fosse bonito. Mas eles não se preocupavam com o interior, com o que estava no coração. Vejam, não tem problema. Pelo contrário, é bom que nós reflitamos a nossa fé pela forma como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente gesticula. O problema é usar isso externo como uma fachada, um fake,
para o que nós somos por dentro. Eu sou podre, mas eu vou parecer muito santo para as pessoas não perceberem que eu sou podre. É isso que os fariseus faziam. O problema é que eles não tratavam o interior. Jesus falou, vocês estão limpando o exterior do copo, mas o interior está sujo. E vocês não estão nem aí para isso. Os fariseus eram assim. Eles não criam nos milagres do Senhor. E quando a gente chega lá em João 11, eles veem Jesus ressuscitando Lázaro. Não tem como negar, todo mundo viu, um homem morto há 4 dias. Aí você fala, não, agora esses homens vão crer, não é possível. Eles se juntam, falam, senhores do conselho, esse homem está fazendo milagres como nenhum outro fez. A gente tem que matar ele. Ele está atrapalhando, daqui a pouco vão vir os romanos, vão tomar a nossa terra. Ele tem que morrer. Dureza de coração. A Bíblia fala que eles eram avarentos, que eles não se consideravam grandes pecadores. Eles zombaram de Cristo enquanto Cristo estava sendo crucificado. Existe uma passagem que reflete muito essa ideia deles desprezarem os outros, em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, e aquele cego trava um diálogo com os judeus, eles não conseguem entender, tu não era cego nada, eu era, homem. Chama os pais dele. Ele era cego mesmo? Era. Que isso, como é que pode, rapaz? E o cego começou a discutir com eles, e tem uma hora que o cego estava dando uma aula de teologia para eles. Sabe qual foi a resposta? Sai daqui, você maldito, nascido todo em pecado, você quer ensinar a lei para mim, rapaz? Sai! E expulsou ele do templo, desprezando os outros, considerando-se superiores. Ainda que nem todos os fariseus fossem assim, ao menos boa parte deles caíram nesses erros. Eles se consideravam justos. Eles olhavam para si mesmos como superiores às demais pessoas e isso os tornava arrogantes. Isso fazia com que eles não percebessem o quanto eles precisavam da graça de Deus em suas vidas. Bom, essa foi a oração de gratidão do fariseu. Veja, meus irmãos, que é possível honrar a Deus com a nossa boca, mas honrar o nosso próprio ego com o nosso coração. Em Mateus 15:8, o Senhor fala, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O fariseu é a figura do ser humano tentando ser justo pela sua própria força. Ele não consegue ser justo e ele ainda se torna arrogante, desprezando os outros. Essas são as palavras do fariseu. Deixa eu te perguntar, como meu pai falou pela manhã, você é um fariseu? Você acredita que vai ser aceito por Deus, porque comparado a bandidos desse país, você é uma pessoa boa? Você acredita que não é tão mal assim? Você acha que por estar aqui nesse domingo à noite, você é melhor do que os demais homens? Que eles estão perdidos, mas você, por ser muito dedicado, vai ser aceito por Deus com louvores? É aqui que está a sua confiança de ser justo diante de Deus? Como nós somos orgulhosos, meus amigos. No mesmo instante que alguém apresenta a cruz, a necessidade de arrependimento, de fé, o nosso coração já acha alguém que é pior que a gente e fala, tá vendo? Eu não sou tão ruim assim. Tudo bem, eu preciso de Deus. Eu sei, eu preciso de Deus. Mas eu não sou lá tão pecador também quanto aquele, ou esse, ou aquele outro. Que esses caras assassinos, adúlteros, esses safados, eu não sou assim. Eu estou numa categoriazinha melhor, eu não sou santo. Eu estou numa categoriazinha melhor. Enquanto você tiver essa postura diante de Deus, você não vai encontrar a salvação. Antes de prosseguirmos a ouvir a oração do publicano, me deixa fazer uma observação aqui.
Esse texto não está te proibindo de você ser grato, meu irmão, a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Eu já me perguntei isso. Um dia eu estava lá num curso que eu fiz e a turma era só de jovem. Aí, irmão, já sabe, né? Só gente abaixo de 18 anos, na flor da loucura, mulheres e homens. E lá tinha uns 2 ou 3 rapazes que eles se diziam crentes. E eles faziam de tudo, falavam tudo que era besteira, viviam numa imoralidade, eram um lixo. E teve um dia que eu olhei para eles e eu orei ao Senhor. Eu falei, Pai, obrigado porque eu não vivo mais nessa vida. Obrigado porque eu não vivo mais assim. Eu era assim. Mas o Senhor me resgatou. Pela sua graça, hoje eu sou outra pessoa. E Pai, abre os olhos dessas pessoas também. Como o Senhor fez comigo. Salva eles também. Eu já estive enganado também. Meus irmãos, isso não é pecado. Porque não é isso que o fariseu está fazendo aqui. O fariseu está se vangloriando. Ele está se considerando justo. Ele está falando, claro, no começo ele falou, ó Deus, graças te dou. Mas pelo teor da mensagem, da oração, pelo que Lucas falou no comecinho, explicando para quem ele estava falando, por tudo que a gente viu aqui, do que é um fariseu no Novo Testamento, aquilo ali foi só fachada. Aquilo ali foi só para parecer piedoso, né? Vamos agradecer a Deus. Então, vamos agora à oração do outro homem, do publicano. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Em primeiro lugar aqui, meus irmãos, vejamos que o foco da cena muda. Não é mais o fariseu, mas o publicano. Aquele homem traidor, aquele homem que preferiu o dinheiro, aquele homem que roubava do seu próprio povo, que provavelmente vivia em imoralidade e que não estava nem aí para o que os outros pensavam. Algo aconteceu na vida daquele homem. Não era comum um publicano subir ao templo para orar, mas ele estava lá para orar. A única semelhança entre a oração do publicano e do fariseu é que os dois estavam de pé. Essa era a postura natural naquele tempo. Os homens oravam de pé, olhando aos céus com as mãos erguidas. Mas o resto é tudo diferente. Antes de a gente ouvir o que ele falou, vejamos 3 coisas na sua postura que mostrava como o seu coração era diferente. Em primeiro lugar, aqui o texto nos fala, versículo 13, ele estava de longe. Como alguém que não tem direito de estar ali, ele preferiu não chegar à frente. Ele se sentia indigno de estar na presença de Deus. Ah, meus irmãos, essa é uma das primeiras coisas que precisa acontecer para que a salvação chegue a um coração. Você olhar e falar, Deus é santo, santo, e eu sou um miserável pecador. E esse homem percebeu isso. Ele estava longe. Em segundo lugar, ele não queria nem olhar para cima. Ele olhava para baixo. Sentindo a sua indignidade, ele se julga não adequado nem para olhar para o céu. Mas ele olha para baixo. Ele se sente indigno na presença de Deus. Ele não tem honra, ele não tem mérito para estar ali. Ele não tem direito. A gente fala muito de direito na nossa sociedade. Não tem direito. A gente não tem direito de entrar na presença de Deus. Não temos. E em terceiro lugar, ele batia no peito.
como alguém que sente a dor e o peso pelo pecado. Ele bate no próprio peito, reconhecendo a culpa pela sua maldade. A postura dele indica um homem que estava totalmente consciente da sua maldade. E ele está quase que esmagado pelos seus pecados. Enquanto aquele fariseu estava lá, confiante, se sentindo o santo, aquele publicano se sentia indigno, imerecedor, e batia no peito, se considerando não o santo, mas o pecador. E então, ele ora, vamos ver suas palavras. Ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É uma oração por misericórdia. Em primeiro lugar, ele invoca a Deus. Algo aconteceu na vida daquele homem, meus irmãos. Algo aconteceu, o texto não nos diz, né, uma parábola. Jesus não fala, mas ele percebeu que ele estava afundado em pecado. Que a vida que ele vivia levando era uma vida de morte. Que ele estava afrontando o Senhor, Deus de Israel. E ali ele vai, e qual foi a sua atitude? Ele foi até Deus em oração. Ah, meus irmãos, que coisa abençoada é quando isso acontece. Quando você sente o desespero, mas isso te leva aos joelhos. Ele invocou a Deus. Em segundo lugar, ele se reconhece como pecador e pede misericórdia. Vejam, aqui não tem orgulho. Ele não olha e fala assim: Senhor, tem fariseus muito piores do que eu, Senhor. Eu estou aqui orando, olha, eu já estou numa condição melhorzinha. Né? Eu cobrei só 10% a mais. Eu conheço fariseu, Senhor, que cobrou 50%. Eu sou melhorzinho. Eu não sou tão ruim, não tem isso. Ele olha para Deus. E a única esperança dele é clamar por misericórdia. Misericórdia. Ele como que fala: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer como uma justificativa para o Senhor me perdoar. Eu sou culpado, mas eu quero te pedir, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador e olha, eu não tenho direito a ser perdoado, mas eu estou aqui para te suplicar. Haveria em ti, ó Deus de Israel, graça suficiente para receber um publicano como eu? Como eu queria que você fizesse essa oração essa noite. Como eu queria que você fizesse essa oração nesse momento. Davi nos fala: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você tem um coração quebrantado e contrito? Nossa história termina aqui, nossa parábola. 2 homens bem diferentes estiveram no templo e apresentaram a Deus a sua oração. Até aqui o texto ainda não respondeu a nossa pergunta: quem vai ser aceito diante de Deus? A história termina em silêncio, mas o Senhor Jesus revela a sentença de Deus. E aqui nós vemos no versículo 14 a sentença divina. Digo-vos, Jesus falando, né? Que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa. E não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O publicano voltou justificado para casa. O fariseu não. Por quê? Aquele que se exalta diante de Deus será humilhado.
E aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Em outras palavras, meus irmãos, entendam isso. Para um ser humano ser aceito diante do Senhor, o único caminho é a humilhação. Mas como assim humilhação? É simples. Enquanto nós nos consideramos bons, virtuosos, melhores do que os outros, nós vamos chegar diante de Deus nos considerando bons. E Deus não nos receberá. Como consequência, Ele não vai receber a nossa oração e não vamos ser justificados. Mas quando nós reconhecemos que somos miseráveis, o quanto pecamos contra um Deus infinitamente santo, justo e bom, quando nos damos conta de que estamos falidos, perdidos, cegos e mortos em nossos pecados, aí nós nos humilhamos, clamando como esse publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, pecador. Se nós ampliássemos um pouquinho esse verso, nós poderíamos ler assim: qualquer pessoa que confie em si mesma, que se acha justa, que se exalta diante de Deus, será humilhada por Ele no dia do julgamento. Por outro lado, qualquer pessoa que, sabendo que é pecadora e dependente da graça de Deus, se humilha diante dEle, clama por misericórdia, ela será exaltada por Ele em seu julgamento final. Essa é a mensagem que Deus quer comunicar a você nessa noite. 2 homens foram ao culto. 2 homens oraram. Só um voltou para casa salvo. Eu queria apresentar aqui algumas aplicações para nós terminarmos. Em primeiro lugar, a necessidade da justificação. Meus irmãos, prestem atenção. Esse texto fala que a maior necessidade que eu e você, e a pessoa mais isolada nesse mundo, a criança mais nova e o senhor mais velho que existe, a maior necessidade é ouvir de Deus: você foi justificado. Você é justo diante dos meus olhos. Mas nós não somos justos. Nós somos pecadores. Você reconhece que você é pecador? Não importa se existem pessoas mais perversas que você. Imagine-se face a face com o Senhor, o grande juiz naquele dia. Sua estratégia vai ser você dizer que existe gente pior do que você? Imagine que um dia você foi convidado a participar de um tribunal do júri e você está lá e você vê que o cara que está sendo investigado, está sendo julgado, é um criminoso que num assalto matou 2 esposas. 2 pessoas, marido e mulher. E aí você está lá ouvindo o cara e você fica surpreso assim, porque ele começa a se defender, ele chega diante do júri e fala: gente, olha, eu sei, eu matei 2 pessoas inocentes, elas não fizeram nada, eu roubei e matei mesmo. Mas peraí, tem gente que matou muito mais. Tem gente que matou 2 pessoas, mata 2 pessoas por dia. Não é não? Então, eu queria ser inocentado. Chega a ser cômico, não é verdade? Não é a mesma coisa? A gente chegar diante de Deus apontando para o pecado dos outros? Quantas vezes as pessoas se escondem atrás dos pecados dos outros? Várias vezes eu falei o evangelho para uma pessoa, falando da necessidade do arrependimento, falando sobre como a gente precisa sentir os nossos pecados, clamar a Deus por misericórdia. A pessoa vira para mim e fala: rapaz, tem gente aí que nem crê em Deus. É mesmo, tem muita igreja aí falsa. Espera aí, eu estou falando de você, meu amigo. A gente se esquiva. Não façamos isso. Você percebe o que é pecar contra Deus? Acho que às vezes nos falta um entendimento tanto de quanto Deus é grande, quanto como Deus é bom. Você bate no peito de longe, envergonhado por sua maldade, assim como o publicano. Veja, a nossa natureza é como desse publicano, como esse fariseu.
A gente quer se considerar justo. A gente acha que a gente peca, mas não é nada demais. Mas tenta se livrar desse nada demais. Não sai, está lá, está agarrado, é uma praga, é um pecado que não sai. Você percebe isso, você entende do que eu estou falando, você sente a sua necessidade, você sente o desespero. Com a autoridade da palavra de Deus, eu te digo hoje, Deus quer destruir a sua confiança em si mesmo. Deu para entender isso? Deus quer que não sobre uma gota de alta confiança em si mesmo no seu coração. Essa pequena história nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, é bom diante de Deus. Tanto o religioso, quanto o ateu, tanto uma pessoa que tem uma vida moral, quanto uma pessoa indecente. Todo mundo depende da graça de Deus. Essa parábola nos mostra duas coisas muito óbvias. Em primeiro lugar, sem arrependimento e fé em Cristo, a pessoa mais religiosa do mundo vai se perder. E aquele que crê e tem fé no Senhor Jesus Cristo, ainda que tenha vivido a vida mais promíscua, será salvo. É necessário ser justificado. Mas a segunda aplicação é a boa nova de que Deus pode te justificar. Não é um labirinto sem saída, não é um poço sem fundo. Deus pode te justificar. Ouça o clamor desse publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus o ouviu, ele desceu salvo, meus irmãos. Ele saiu daquele culto salvo. Mas você sabe por que Deus pôde justificar aquele homem? 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez o justo. O justo. Pelos injustos. Para levar-nos a Deus. Ele clamou ao Senhor por misericórdia, e o Senhor Jesus Cristo é o maior ato de misericórdia de Deus. O fato de o Filho de Deus ter descido a essa terra para levar o nosso pecado sobre si é o ato de misericórdia de Deus. Então, se você fala, Deus tem misericórdia de mim, ele fala, olha para a cruz. Veja o meu filho lá por você, carregando os seus pecados. Cristo veio morrer por pecadores. Cristo não veio morrer por gente boazinha. Se você é bonzinho, Cristo não veio para você. Você precisa da graça de Deus. E não é uma graça para dar um empurrãozinho. É uma graça do início ao fim. É uma graça que faz a obra completa. É uma graça salvadora que te tira das trevas e da morte e te coloca no reino de glória do Filho do seu amor. Pense bem, meus irmãos. O que aconteceu com o castigo que aquele publicano merecia? Quanta maldade ele fez na vida. E as pessoas que ele roubou? E toda a imoralidade que ele cometeu? E aí, fica por isso mesmo? Não. Aquele homem foi purificado dos seus pecados. Ele pôde descer sabendo que foi justificado por Deus, porque Cristo levou sobre si os pecados dele. É Cristo, sempre foi Ele e sempre será Ele. Você fez essa oração hoje? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Toda a sua imundícia, toda a sua perversidade pode ser lançada sobre Ele, se você apegar-se a Ele, recebê-lo pela fé e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Basta crer. Veja, a misericórdia de Deus está sendo oferecida a você hoje, meu amigo. Oh, como nós somos loucos em recusar a misericórdia de Deus. Uma vez que você confiar nele,
Uma vez que Cristo for a sua justiça, aí sim você pode ter certeza da sua justificação. Porque a sua justiça não estará nos seus atos de justiça, mas estará nos atos de justiça do justo. Aí você pode confiar na sua salvação. E você, meu irmão, deixa eu te dizer, se você confiou em Cristo, e se você ama o Senhor, e se Ele mudou a sua vida, você pode dizer: eu sei que eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Guarde isso no seu coração. O que diz lá Romanos 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Uma vez que você põe a confiança em Cristo, você pode ter segurança sem ser orgulhoso. Agora, se essa segurança não for Cristo, você está perdido. Em terceiro lugar, irmãos, eu replico aqui, agora me dirijo aos irmãos, a exortação do Senhor Jesus: cuidado com as doutrinas, o modo de viver dos fariseus. Nunca se esqueça que se você ora, se você lê a palavra, se você ama ao Senhor, se você frequenta essa igreja, se você contribui financeiramente, se você dizima, se você jejua, se você não aceita o pecado, isso tudo foi porque um dia o Senhor teve misericórdia de você. Não é porque você é melhor do que os outros. Não é porque você foi superior, teve uma conduta melhor. Nós estávamos tão afogados quanto o publicano. Mas Deus nos amou. Enquanto estávamos mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida. Seja assim grato ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Mas não seja orgulhoso, como se isso viesse de você. Então não desdenhe pessoas, olhe por elas. Que o seu cântico seja sempre sobre a graça. Tem um hino lindo que diz: quão grande é o amor de Deus por nós, quão vasto, imensurável, porque Ele deu seu único filho para tornar um miserável seu tesouro. A vida dos fariseus nos chama a atenção para a religião do coração. Uma religião que ama o Senhor, que faz, que vem à igreja, que se doa, que contribui, mas é por amor ao Senhor. Não é para ganhar aplauso, não é para ser visto como alguém melhor do que os outros. Eu amo o meu Senhor. A gente cantou ontem no culto, na irmã Antônia. A gente cantou hoje. A gente canta a música o tempo todo de entrega. Eu me entrego, eu entrego a ti tudo, tudo entregarei. E toda vez que você vê na música, é uma resposta ao amor de Deus por nós. A gente olha aquela cruz e fala: como eu vou negar alguma coisa para Ele? O meu dinheiro é dele, meu tempo é dele, minha força é dele, a minha inteligência é dele. Tudo é para Ele. Como você vai descer para sua casa hoje? Justificado ou perdido? Hoje o Senhor se importou contigo. Se a gente pudesse entender isso, né, meus irmãos? Quantas vezes as pessoas estão no banco, estão olhando: o Lucas está falando ali. Deus está falando contigo. É a Bíblia que está sendo falada? Eu espero que sim. Fiz o meu melhor aqui para que seja. É Deus falando. Deus se importou contigo. Ele te mostrou que você precisa total e completamente dele. E você vai continuar sendo orgulhoso. Orgulhoso? Como assim? O orgulhoso é aquele que não enxerga, que depende totalmente de Deus. Ele acha que ele tem alguma coisinha ali para contribuir. Largue todas as suas fontes de esperança. Elas são como areia, aquela areia que a gente tenta segurar na mão, mas ela vai esfarelando. Clame por misericórdia. Que hoje você clame ao Senhor e o receba hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. Hoje
Cristo te quer libertar. Queria encerrar essa pregação lendo uma linda canção que retrata perfeitamente o que foi falado hoje. Eu quero que você acompanhe aqui comigo no letreiro. Se você não conhece o Senhor Jesus, isso pode se tornar até a sua oração. Enquanto você lê, faça disso uma oração. Ó Deus, vimos perante o teu trono, e em nossa fraqueza confessamos, nos desviamos e pecamos todos os dias. Lançamos-nos, jogamos-nos, dependemos da tua graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores necessitados de graça. Perdoa as nossas transgressões e guia-nos em teus caminhos justos. Aí vem a resposta do Senhor. O sangue que derramaste pagou nossas dívidas. Jesus, lavaste nossos pecados. Confiamos na tua graça. Cremos pela fé. Em ti temos toda a justiça. Ó Senhor, mostraste-nos misericórdia. Pecadores são lavados como santos. Mostraste a tua amorosa bondade. Filhos da desgraça são feitos justos. Filhos da desgraça são feitos justos. E aqui vem a resposta do salvo. Fixamos nossos olhos em ti, nosso prêmio. Jesus, o autor da nossa fé. Até que tornes ou nos leves para casa, tu nos fortaleces para correr a corrida. Ó Senhor, para sempre fiel, toda a glória ao teu nome. Não temos outro Salvador, nosso grande Redentor, Deus e Rei. Jesus, Redentor, Deus e Rei. Vamos orar. Deus, abre os nossos corações para receber essa mensagem. Há pessoas perdidas aqui. Nós rogamos por elas, Senhor. A tua igreja nesse momento intercede por elas, Senhor. Que hoje elas recebam o Senhor. Espírito Santo, revela o quanto somos pecadores, para que desesperados corramos para o Salvador. E eu peço ainda, Senhor, que meus irmãos, aqueles que já foram alcançados por essa graça, que eles também sintam todo dia que são pecadores, profundos pecadores, para que nós exaltemos o nome do nosso Salvador, nossa justiça todos os dias. Para que, como cantamos agora há pouco, aleluia, aleluia, santo é o Senhor poderoso. Senhor, as minhas palavras são totalmente insuficientes, incapazes para produzir isso nos nossos corações. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, faz isso hoje. É o que eu te peço. Obrigado por esse amor, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nadar nesse com amor por toda a eternidade. É muita coisa. Por favor, nos faz andar com o Senhor nessa semana. Não queremos te servir só aqui, Senhor. Queremos te servir no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, em casa. Que essa seja a nossa realidade na nossa vida, por favor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém.